A paz do Senhor. Eu quero ler aqui Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum dos cabritos para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então nós vemos aí 2 comportamentos diferentes. O filho mais novo sabia quem era o pai, sabia que ele tinha liberdade, sabia que ele tinha direito à herança do pai. Apesar de ter pegado a herança antecipadamente, a Bíblia diz que quando a gente recebe algo, a bênção antecipadamente, o seu fim não será proveitoso, porque tudo tem um propósito do céu, tudo tem um propósito de Deus, no tempo de Deus, para que a gente não venha se perder. E foi exatamente o que aconteceu. Ele usou daquela liberdade de uma forma irresponsável. Ele gastou toda a herança do pai, mas ele tinha um coração amoroso, ele conhecia o amor do pai, ele conhecia que na casa do pai havia alimento, não só para aqueles que são seus filhos, mas também para os empregados. E nós vamos ver que aquele filho sabia a quem ele pertencia, e isso também deve ser o nosso sentimento de hoje. Nós pertencemos a Cristo, e se você não tem ainda Jesus, que você possa decidir por esse Pai amoroso que está disposto a nos perdoar constantemente. Deus, ele vai fazer tudo novo na nossa vida. E aquele pai esperou, ele deu liberdade ao seu filho. O seu filho foi e recaiu em si. Um coração que conhece o pai tem quebrantamento, tem arrependimento, aprende a fazer o caminho de volta e não vai com orgulho nem com prepotência, vai com coração humilde, com coração quebrantado, com coração rendido, para que
que o pai venha aceitar. E ele foi assim, ele reconheceu: pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele reconheceu a natureza do pai, ele reconheceu quem ele é realmente, estando longe do pai, no que ele se tornou. E nós, quando estamos distante de Jesus, distante do propósito de Deus, do propósito que Deus tem para cada um de nós acabamos sendo irresponsáveis e não conseguimos sentir esse amor. Mas vai chegar uma hora que a Bíblia diz que se nós cairmos, nós não ficaríamos prostrados, porque o Senhor nos sustenta e nos levanta. E agora aquele outro irmão mais velho, ele nunca saiu da casa do pai, mas ele estava ali religiosamente, ele não entendia a presença do pai, ele se sentia não pertencendo ao pai, ele trabalhava como escravo, ele vai cobrar ao pai o comportamento como se ele fosse o melhor, porque ele não fez aquilo que o filho mais novo fez, ele achou que ele tinha direito de ter mais direito. Deus conhece o nosso coração, Deus quer que a nossa obediência seja um exercício da nossa rendição a Cristo, não por medo do que pode nos acontecer, mas por temer ao Senhor. Temer ao Senhor é amar aquilo que o Senhor ama e não gostar daquilo que o Senhor não gosta. Essa é a diferença. Ele não se alegrou, ele tinha a sua mente endurecida, ele era legalista, ele queria resultados, ele não se alegrou com o retorno e com a rendição daquele irmão na casa do pai, para poder desfrutar das bênçãos que o pai tinha. Ele era seu irmão e ele teve inveja. E muitas vezes isso está no nosso meio, o legalismo, a falta de amor, a dureza de coração, o não verdadeiro arrependimento. A pessoa está na religiosidade, no automático, e acha que Deus tem que fazer, e quando vê que a pessoa vai sendo abençoada, vai sendo reintegrada, a pessoa se revolta. Isso é um coração que não se alegra, é um coração hipócrita. É o pecado que mais Jesus condenou, foi a hipocrisia. Que nós venhamos a ter um coração alegre quando a gente vai ver que aquela pessoa foi reintegrada. A casa do pai, a casa do oleiro é o melhor lugar para nós estarmos, onde nós vamos desfrutar da presença do pai, da liberdade do pai, da herança do pai. Deus tem toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e eu preciso viver nessa presença. Que nada venha tirar, que você saiba que você é herdeiro, que a cruz vai fazer diferença na sua vida, como fez diferença na minha vida. Tudo se fez novo, e que você nunca tenha esse comportamento de ser legalista, de dizer aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Você não seja uma pedra de tropeço. Se alegre com a bênção do outro, se alegre com aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão, se alegre na presença do pai. Não trabalhe para o pai no automático, achando que você vai ser mais abençoado. A Bíblia diz que tudo é pela maravilhosa graça de Deus. É a graça que nos alcança, é a graça que nos transforma, é a graça que nos modifica, é a graça que nos mantém de pé. E a gente precisa todo dia ir buscar esse maná para permanecermos de pé. Mas tem no Salmo dizendo: se nós cairmos, o Senhor nos levantará, porque nós somos filhos. E o filho tem o DNA do seu pai. Que você entenda isso hoje, nessa manhã, e não venha ter esse comportamento legalista e religioso. Muitas falas a gente escuta assim: as pessoas caíram e jogam pedra e não conseguem enxergar o amor de Deus na vida daqueles mais fracos que vão se levantar. Que você seja um agente dessa restauração, que você seja um agente, a sua boca seja esse agente de restauração, de revigorar a vida do outro, e não um agente de acusar, não um agente que passa por cima e ainda diz bem feito. Que venhamos a vigiar as nossas emoções diante desse Deus vivo, que tudo sabe, tudo sonda e tem
a vontade de nos abençoar. Saiba que a sua obediência, ela deve ter um começo em rendição à cruz de Cristo, né? Se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós seremos livres. Deus nos chamou para essa liberdade responsável. Que hoje você deseja estar na casa do Pai, desfrutar das maravilhas dessa casa e se alegrar com o retorno daqueles que um dia saíram dessa presença. Tenha um bom dia em nome de Jesus.